Olá, profissional católico, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico. E mais uma vez, quero te dar as boas-vindas para este momento onde vamos compartilhar os principais elementos necessários para que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, para nós, enquanto profissionais que procuram atuar em tudo a partir da vontade de Deus nas nossas vidas e, em particular, nas nossas carreiras, possamos de uma forma efetiva transformar todo o ambiente, todo o cenário onde estivermos inseridos. Em particular, um dos elementos necessários para que nós possamos ser essencialmente profissionais que atuam a partir da vontade de Deus, profissionais que buscam, através da sua atividade profissional, não só gerar resultados extraordinários, como não é um bom profissional que busca não somente atender às expectativas, mas superar as expectativas, seja do seu patrão, seja do seu cliente, enfim, em todo e qualquer segmento que envolve a nossa atuação profissional, mas para nós, profissionais católicos, além de realizarmos muito bem as nossas atividades profissionais, nós também buscamos, com a nossa atividade profissional, compartilhar a nossa fé, compartilhar a experiência que tivemos do amor de Deus. E a partir desta oportunidade que todos os dias nós podemos aproveitar no nosso ambiente de trabalho, nós também conseguimos fazer com que mais pessoas descubram, encontrem este maravilhoso tesouro que é ter Jesus na sua vida e na sua história. Um dos elementos extremamente indispensáveis para que essa espiritualidade, esta intimidade, esta comunhão com Deus esteja presente e a partir disso nós possamos relatar, nós possamos compartilhar diversas experiências com as demais pessoas, é a fé. E aí, uma das coisas que muitas pessoas desejam, que muitas pessoas buscam, mas que muitas vezes nós não sabemos como fazer para que realmente essa realidade se transforme, é como ter mais fé. Então, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar como é possível para nós termos mais fé no dia a dia. Então, para isso é necessário que nós entendamos o que é a fé, como a fé contribui, como ela nos auxilia no processo de sermos profissionais católicos, de atuarmos a partir da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos rapidamente entender é o que é a fé. Então, de um modo geral, pessoas vão dizer: fé é acreditar. É verdade, fé é acreditar. Mas para nós, católicos, para nós que somos cristãos, a fé não é simplesmente acreditar. A fé não é simplesmente acreditar em alguém ou em alguma coisa. Fé para nós é acreditar em uma pessoa, não em qualquer pessoa, na pessoa de Jesus. Então, essa fé, ela não é simplesmente algo que vem do nada. Esta fé, ela é como uma semente. A semente, ela precisa ser plantada, semeada. E aí, a partir disso, ela começa a nascer e a brotar. É bem verdade que todo ser humano,
ele possui a capacidade de acreditar, a capacidade de ter fé. Então imagine assim, o que é necessário para que a semente cresça? A semente, mas é necessário também que tenha o terreno. Nós, seres humanos, somos este terreno, com todas as condições necessárias para que esta fé cresça, para que esta fé aumente, para que esta fé amadureça. Isso acontece porque quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos dotou de uma capacidade única, de uma capacidade exclusiva do ser humano. A capacidade de ter Deus na sua história, de ter Deus na sua vida. E de maneira consciente, de maneira que a gente vá percebendo e constatando essa presença na nossa vida. Então, a fé, ela é uma graça que Deus nos predispôs a ter. Então, quando Ele nos forma, quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos torna capaz de fazermos uma experiência com Ele. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o ser humano é capaz de Deus. Logo no início do Catecismo da Igreja Católica. E isso é extremamente importante que nós entendamos. Nós somos um terreno assim constituído, assim formado por Deus, e que ao recebermos a semente da fé, temos todas as condições necessárias para que esta semente seja acolhida, para que ela germine e para que ela depois comece a brotar, comece a crescer, comece a se desenvolver. Não por acaso, é interessante como que Jesus, no Evangelho e ao longo do Evangelho, ele vai colocando para nós a fé e o reino de Deus, o comparando com uma semente. Ele vai dizer, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Eu me lembro da oportunidade que eu tive de ver, de conhecer uma semente de mostarda. Nós estávamos num curso de formação para pregadores e num dado momento do curso, uma das pessoas que estavam conduzindo, ministrando o curso, ela tinha acabado de voltar da Terra Santa e ela trouxe algumas sementes de mostarda. E ela colocou, né, na palma da nossa mão para passar. Gente, pensa a cabecinha de um alfinete. É uma semente de mostarda. E depois que ela é semeada, ela pode se tornar em uma árvore que chega a mais de 4 metros de altura, lá na Palestina. E aí, olha que interessante, quando Jesus fala que a fé, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas uma vez que é plantada, ela é capaz de formar, de constituir uma árvore que abriga os pássaros. Era exatamente isso que Jesus queria dizer, que a fé, ela precisa de um terreno, ela precisa da semente, e a partir disso ela começa a encontrar as condições necessárias para naturalmente ir cumprindo o seu ciclo, ir se desenvolvendo. É até interessante nós pensarmos na parábola que Jesus conta do semeador. Jesus diz, um homem saiu para semear os seus campos. E ao longo do caminho, lançou as sementes e parte da semente caiu em terra pedregosa, outra em terra que tinha espinhos, outra
em uma região, uma realidade onde os pássaros viam aquelas sementes espalhadas no caminho e comiam aquelas sementes. Isso para dizer os vários tipos de terreno que essa semente encontra para poder brotar, inclusive um terreno bom, um terreno adequado, que faz com que realmente esta semente brote, esta semente cresça, esta semente se desenvolva. E a fé é exatamente isso. Quem é esse terreno? Somos nós, como eu disse no começo. Nós temos essa predisposição para ter Deus na nossa vida. Gente, isso é maravilhoso. Nós já temos esta predisposição, nós já temos esta capacidade de acreditar, de ter fé. O que nós precisamos analisar é que tipo de terreno que eu tenho oferecido para que a semente da fé possa brotar, crescer e cumprir o seu efeito na nossa vida. Na parábola do semeador, o meu coração, a minha vida pode estar se apresentando como um terreno que é cheio de pedras. E talvez essa semente da fé, ela está caindo ali e ela não vai conseguir brotar, não vai conseguir germinar. Então, existem pessoas que às vezes se frustram, que às vezes ficam chateadas. Existem profissionais católicos que não conseguem desenvolver uma fé que realmente vai fazer com que ele não somente tenha uma experiência, saboreie, viva em maior profundidade a presença de Deus na sua vida, mas também que ele consiga compartilhar isso com os demais. E é interessante perceber isso, porque um dos nossos chamados enquanto católicos, em particular para nós leigos, através do nosso batismo, é a vocação, é o chamado à santidade. Santidade que, de uma maneira simples, significa reproduzir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, o comportamento e as atitudes de Jesus. Para isso é necessário uma experiência, para isso é necessário intimidade, comunhão com Jesus. E aí, diante desse chamado, dessa vocação, e a igreja, não é? Somos batizados, fomos inseridos no seio dessa maravilhosa mãe que é a Igreja Católica. Santo Agostinho vai dizer assim: pelo santo batismo, nós somos inseridos na igreja, somos inseridos no corpo místico de Cristo, fazemos parte deste corpo de Jesus, do qual ele é a cabeça, nós somos os membros. Isso é a igreja. Então, pelo batismo, nós somos inseridos nesse corpo de Cristo, somos somos o próprio Cristo. Por isso que quando batizados, nós herdamos o sublime nome de cristãos, para que vivamos como outros cristos, para que vivamos a partir da palavra de Deus em todos os ambientes da nossa vida, inclusive no nosso ambiente profissional, enfim, todos os lugares. E aí, quando nós não temos essa experiência, mas temos esse desafio, porque somos batizados, muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Até estamos frequentando, estamos participando da comunidade, estamos participando da igreja, mas para muita gente parece que falta aquele algo mais. Falta aquela experiência. E isso acontece muitas vezes não por culpa de Deus, porque toda a condição nós já temos. O terreno, a semente que foi plantada maravilhosamente pelos nossos pais, que Santo Agostinho vai dizer, não é? Os nossos pais e padrinhos emprestaram para nós as suas pernas e nós fomos até a igreja pedir: eu quero fazer parte do corpo maravilhoso de Jesus, eu quero ser de Cristo, né?
Só que essas pedras, e aí sim o problema, não o terreno, não a semente é boa, o terreno é bom, mas o que está nesse terreno talvez está dificultando este crescimento. Talvez seja essa a realidade que você esteja vivendo. A fé que tem encontrado barreiras, a fé que tem encontrado dificuldades para crescer em meio a essas pedras. Quais são as pedras que estão impedindo a fé de crescer no seu coração, na sua vida? Talvez é a mágoa, talvez é o rancor, talvez é a falta de perdão, talvez o que está impedindo esta fé de crescer seja a consciência de que esta fé pode ser ampliada. E como que nesse terreno poderíamos fazer isso? Tira a mágoa, tira o rancor, tira o ressentimento, tira essas pedras e deixa a semente começar a brotar. Talvez o terreno que você tenha apresentado seja o daquele cheio de espinhos, aonde a semente até começa a brotar, mas os espinhos a sufocam. Jesus vai dizer que ali é exatamente aquele cenário, aquele ambiente onde nós recebemos a palavra de Deus, somos evangelizados, não somente fomos batizados, mas começamos a fazer uma experiência desse amor de Deus, mas os cuidados do mundo, o apego às riquezas. E riquezas aqui não é só dinheiro, não. Às vezes há um comportamento, há uma atitude, há um modelo de pensamento, há uma série de situações que nós preferimos manter como está do que abrir mão para viver o novo do Evangelho. Então sufoca, ela cresce, é cheio de ânimo e desanima. Talvez hoje a realidade que você esteja vivendo é esta. Começou muito bem, mas hoje estagnou, estacionou, parou. Mas a semente da fé está aí. Arranque esses espinhos. E arrancar esses espinhos é entender que um dia você teve essa experiência de Deus. Faça agora a renúncia de tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. De tudo aquilo que não é alinhado, integrante daquilo que Deus tem para você na sua vida. Aquilo que não está conforme a vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus. Aos poucos, vai arrancando esses espinhos que sufocam a fé de crescer na sua vida. Talvez outros tenham aquele campo, né, aquele coração onde, como que eu vou dizer, os pássaros vieram e roubaram a semente. E aí Jesus vai dizer que é o inimigo, não é? Às vezes, outras doutrinas, outras filosofias, um pensamento que está impregnado na nossa sociedade hoje, de pensar só no ser humano vazio de Deus, tirar de Deus, e ainda essa expressão a gente usa com muita, né, frequência. O Estado é laico, não pode ter religião. O Estado é laico no sentido de respeito, porque a própria Constituição nos permite a liberdade de culto. Então, a nossa sociedade permite que nós nos expressemos a partir das nossas manifestações religiosas. Então, o Estado ser laico não quer dizer que ele não pode ter Deus na sua vida, na sua conjuntura. E sim, o Estado é laico no sentido de respeitar todos os credos, de respeitar todas as religiões, todas as manifestações de fé. E temos que respeitar mesmo. E em particular, nós católicos temos que nos posicionar, temos que assumir a nossa fé. Não deixar que esta fé seja roubada por um respeito humano, por uma cultura que está sendo implantada e onde às vezes nós vamos indo conforme a maioria vai se posicionando, porque a maioria fala, porque a maioria pensa, porque a maioria vai por esse caminho,
eu também tenho que ir. Estão todos criticando o Papa Francisco, vamos também criticar o Papa Francisco. Estão todos criticando padres que cometem, então vamos também criticar. Estamos todos falando mal da igreja, então vamos falar mal da igreja. Enfim, gente, são o que a maioria vai dizendo, nós vamos seguindo essas correntes. Nós temos que seguir uma única corrente, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E para isso a fé. Beleza, disse tudo isso, como é que a fé aumenta, como é que a fé cresce? A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela entra pela escuta da palavra de Deus. Então, se você quer ter mais fé, comece a apresentar o terreno do seu coração para ambientes onde esta palavra vai ser semeada, onde essa semente vai ser lançada no seu coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Comece a se voltar mais para elementos que vão trazer a palavra de Deus para você. Como, por exemplo, assistir conteúdos como este, seguir pessoas que evangelizam, como uma Canção Nova, um professor Felipe Aquino, um padre Paulo Ricardo e tantos outros, né? Humildemente falando, Augusto Júnior, começar a fazer isso, começar a viver essa realidade no seu dia a dia, buscar essa fé, buscar ter essa experiência. Além de receber de fora para dentro, comece você também criar, cultivar esse terreno. Como? Comece você a ter intimidade com Deus através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra de Deus. Então esses são alguns movimentos que começam, que despertam em nós essa capacidade, essa condição de ter mais fé, essa condição de conseguir gradativamente fazer com que esta fé comece a aumentar, comece a ter mais resultado na nossa vida e na nossa carreira. Eu quero concluir o vídeo de hoje te convidando a pedir o dom da fé. Isso é muito importante. Se além do terreno que é predisposto para receber a semente e fazer essa semente brotar, além da semente que é boa e tem a condição de germinar mesmo em campos difíceis, a fé, sobretudo, é um dom, é uma graça que parte da nossa vontade, do nosso desejo ou do desejo de outras pessoas de jogar, de lançar essa semente, mas, sobretudo, é um presente, é uma graça de Deus, é uma virtude, é um dom que depende da força, do poder que emana de Deus. E a boa notícia que eu tenho para você hoje, mais do que você quer acreditar, mais do que você quer ter mais fé, Jesus quer que você tenha mais fé. Ele quer que você tenha uma fé que te permita enfrentar e vencer todos os desafios na sua vida, que te permita ter uma experiência tão forte com Deus que você não consiga se calar, mas que você queira, deseje testemunhá-lo em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente profissional. Para finalizar, Jesus vai dizer que a fé, se ela for ainda pequena, como uma semente, você pode transportar uma montanha daqui para lá. Jesus está dizendo, não importa se a fé é grande ou se ela é pequena, o que é necessário é que ela seja constante, que ela esteja ali, porque quem vai fazer é Deus. A fé nada mais é do que acreditar que Deus pode. E aí, ou você acredita, ou você não acredita. É simples assim. Com Jesus não tem mais ou menos. Se acharmos que estamos mais ou menos, com todo respeito, não estamos. Então, pula para o lado de quem está. Estou, e agora quero que ela cresça, quero que ela amplie. Isso é fé. Acreditar que você já tem fé, porque é uma graça, porque é um dom, porque é um presente. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, diante deste conteúdo de hoje, o Senhor nos mostrou que a fé
ela pode ser ampliada, que o Senhor lança e faz com que essa semente da fé brote no nosso coração, que já é um terreno predisposto para acolher e dar as condições para que esta fé aumente. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora para mim e para todos que estão acompanhando o conteúdo de hoje, o dom da fé. Fazer com que tenhamos uma fé viva, uma fé que realmente nos leve a agirmos, a atuarmos de maneira desassombrada, de maneira corajosa, sobretudo testemunhando o seu amor. Pai, em nome de Jesus, derrama o dom da fé, lança a semente da fé em cada um desses corações que estão aqui. Arranca, Senhor, os pedregulhos, arranca, Senhor, os espinhos, expulsa, Senhor, os pássaros personificados pelo inimigo de Deus, pelas vozes do mundo que tentam arrancar a fé do nosso coração, e que possamos ser um terreno adequado, bom, como o Senhor nos constituiu, para que essa fé, essa semente da fé, encontre um campo adequado, propício, para crescer e acolher tantas e tantas pessoas que ainda não têm essa fé, mas podem vir a ter. Nossa Senhora, Mãe do Divino Amor, a Senhora que acreditou primeiro, nos ajude a acreditar, Mãe. Nos ajude a ter toda a fé necessária para amarmos e servirmos o Teu Filho Jesus. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilhe com quem precisa, deixe abaixo seus comentários, curta a nossa página no Profissional Católico, se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.